Falei para você que o prefeito Silvio Barros falaria conosco, afinal, ele teve uma viagem internacional aprovada entre os dias 9 e 19 de fevereiro, na sessão de ontem na Câmara. E nós vamos falar da importância dessa viagem, até porque são viagens feitas com técnicos. E até para explicar isso, na maioria das vezes os prefeitos viajam com cargos comissionados. A partir de agora, o prefeito Silvio Barros vai fazer essas viagens com concursados e pessoas técnicas da prefeitura. Porque, segundo ele, esses gestores, eles passam, como ele ou o próximo gestor. Mas esses técnicos, sendo concursados do município, eles permanecem e podem dar continuidade nos projetos. E eu já começo trazendo aqui comigo ela que estava de férias e que hoje retoma para participar ao vivo comigo no Balanço Geral, Letícia Freitas. Seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Nader. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui no Balanço Geral. Bom, vou aproveitar que eu estou aqui no gabinete do prefeito e que a gente acabou de ver aí a previsão do tempo para começar com esse assunto, prefeito. Explica pra gente mais ou menos o que está sendo feito, se está sendo feito algum projeto de melhoria de saneamento, porque assim, começa a previsão de chuva, os maringaenses já começam a ficar desesperados, porque algumas avenidas acabam sempre alagando. Tem realmente algum projeto vigente? Está acontecendo algum planejamento para resolver esse problema aqui na nossa cidade? Boa tarde, Nader, todos os nossos telespectadores. Tem sim. Aliás, já estamos fazendo. Um dos pontos de alagamento mais conhecidos da cidade era o da Morangueira. Já não alaga mais. Fizemos uma obra grande lá nessas últimas semanas e agora está em fase de acabamento. Mas, em princípio, agora não vai mais alagar aquela região da Morangueira. A gente já sabia que isso ia acontecer, nós já sabíamos que ia chover, então, antecipadamente, já no período de transição, nós elaboramos todos os projetos para que a gente pudesse executar essa obra e a Secretaria de Infraestrutura está terminando agora uma obra que termina com aquele problema. Existem outros lugares e a gente vai ter que analisar para cada um qual é a solução. Mas uma outra coisa já está sendo feita. A nossa Secretaria de Urbanismo, o IPLAN, tem conversado sobre uma nova forma de fazer poços drenantes, aonde hoje nós temos poço de visita do sistema de drenagem da cidade. Para que a gente possa fazer um furo, em vez de ser um poço concretado no fundo, a gente faz um furo e faz um filtro para que a água possa percolar, que ela possa ir para dentro da terra. E com isso nós diminuímos a quantidade de água na tubulação. Isso vai nos ajudar a reduzir outros pontos de alagamento, aonde a água é tanta que a tubulação não consegue dar conta. Então esse projeto já foi testado aqui no entorno do Parque do Ingá e a gente agora está trabalhando para implementar isso em outros pontos de alagamento. Então já estamos trabalhando. Com relação à inundação ou alagamento, é muito importante a gente lembrar de um detalhe. As chuvas que a gente tem vivido hoje no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, elas não têm nenhuma relação com as chuvas que nós já tivemos até agora na história. Hoje chove em 2, 3 dias o que era para chover em um mês, e às vezes até em mais tempo. E é óbvio que as galerias que foram projetadas muito tempo atrás não usaram um coeficiente de segurança para permitir esse tipo de chuva que vai se tornar cada vez mais frequente no mundo por conta das mudanças climáticas. Então, nós temos que mudar o jeito de fazer drenagem. E isso é muito caro, muito complicado. Se a gente tiver que abrir as ruas para botar mais um tubo, isso vai ser um desastre para a cidade. Então, agora precisamos de inteligência, precisamos de parceria com as universidades para que a gente possa encontrar alternativas para a contenção dessa água antes que ela chegue efetivamente no ponto de gargalo, né, no ponto de estrangulamento. Perfeito. Você chegou a citar, então, prefeito, a questão do Parque do Ingá, que já foi feito ali um teste e tudo mais. Os maringaenses ficaram um pouco traumatizados, vamos dizer assim, por conta daquela época que teve aquela enchente, a pista de caminhada também acabou sendo danificada. Tem algum projeto em andamento? A gente sabe que está sendo feita uma pesquisa de satisfação em relação ao Parque do Ingá. O que você pode adiantar para a gente? No que diz respeito ao Parque do Ingá é uma coisa, nós queremos que o Parque do Ingá seja um parque interativo e não apenas contemplativo, até porque quem vai lá para contemplar não sai muito satisfeito. Independente disso, o Parque do Ingá tem que ser uma sala de aula para a gente poder ensinar para as pessoas, principalmente jovens e crianças,
é a melhor maneira do ser humano se relacionar com a natureza. Mas no entorno do Parque do Ingá, quando a gente fala de pista de caminhada, este assunto da pista de caminhada foi questionado pelo Ministério Público, houve diversas manifestações em relação a isso, e a gente está agora estudando o que é que efetivamente foi questionado, qual foi a posição da empresa que fez o trabalho, para que depois que nós analisemos tudo isso, a gente decida qual vai ser o próximo passo, o que a gente vai fazer. Então, essas coisas a gente faz com muito cuidado, com muita cautela, verificando exatamente qual é a melhor solução, e a gente só vai achar a melhor solução quando a gente souber exatamente qual é o problema. Bom, início do ano ainda, muitas questões ainda para serem resolvidas, é óbvio, né, prefeito? Bastante coisa ainda para a gente resolver, mas uma delas aí você precisa arrumar um encaixe da sua agenda, da viagem internacional que vai iniciar no dia 9 de fevereiro. E são 3 destinos. Explica para a gente por que essa viagem internacional que vai ser tratado lá fora. Durante toda a campanha, muitas pessoas me perguntaram se eu ia acabar com o Maringá Encantada, se ia terminar esse evento de Natal. E é claro que não. Eu disse que não. No entanto, a comemoração do Natal, a decoração da cidade, essa movimentação toda que tem de atração de público para Maringá, começou com o Natal Engá lá na minha primeira gestão. Depois ele foi evoluindo e chegou até essa grande mobilização que é o Maringá Encantada. Eu disse durante a campanha que nunca vou retroceder, nós vamos fazer melhor. E como Maringá é uma das cidades que investe muito, todo mundo sabe que o investimento aqui no Natal é grande. A cidade de Maringá foi convidada para participar da maior feira de Natal do mundo, que acontece em Frankfurt na semana que vem. Fosse quem fosse o prefeito, teria sido convidado por causa do investimento que a cidade faz. Então, considerando que nós queremos fazer um upgrade no Maringá Encantada, nós queremos fazer ainda mais e fazer melhor, eu aceitei o convite para nós conhecermos o que tem de mais moderno e mais avançado no mundo em decoração natalina e para que a gente possa ter tempo de colocar isso em prática aqui para o Natal deste ano. Esse evento acontece na semana que vem e na outra semana eu fui convidado para um outro evento que trata de mobilidade urbana. É um workshop para alguns prefeitos brasileiros, alguns secretários de mobilidade e técnicos dessa área, que vão conhecer como funciona o sistema de mobilidade urbana da região metropolitana de Londres, que é um dos mais conceituados e avançados do mundo. Eles lá tratam mobilidade como serviço. A pessoa compra um serviço de mobilidade para a cidade inteira, que serve para qualquer coisa, desde bicicleta de aluguel, patinete, ônibus, metrô, qualquer coisa você usa como serviço. E eles vão mostrar para a gente, para mim e para outros prefeitos que foram convidados, quais são as melhores e as mais modernas tecnologias para a mobilidade urbana. Como esse assunto também foi amplamente discutido na campanha e nós precisamos avançar na mobilidade, eu vou estar aproveitando este momento para conhecer essas tecnologias. E estou levando um técnico da Secretaria de Mobilidade, um funcionário de carreira, para que ele possa ir aprender e depois ficar com esse ativo, com esse conhecimento à disposição da prefeitura indefinidamente. Não adianta a gente ir só o prefeito e o secretário, porque nós vamos sair um dia. E a gente quer que isso fique, esse conhecimento fique internalizado na secretaria. E no meio dos 2 eventos, eu vou a Portugal visitar a cidade irmã de Maringá, que é a cidade de Leiria. Eu venho conversando com o prefeito de Leiria, o senhor Gonçalo Lopes, já faz algumas semanas, sobre a possibilidade de nós estreitarmos o nosso relacionamento e fazermos aqui em Maringá um novo atrativo turístico, como é o Parque do Japão, que só foi realizado porque a cidade de Kakogal ajudou muito a gente, ajudou a fazer o projeto, ajudou mandando gente para cá para ajudar a construir o parque. Eu quero saber se a cidade de Leiria tem a mesma disposição de nos ajudar a fazer um parque português aqui, para que a gente possa mostrar um pouco da cultura de um grupo de cidadãos imigrantes que ajudaram a fazer a Maringá que nós temos hoje. A colônia lusitana é forte, ela é atuante na nossa cidade e a gente gostaria de então fazer esse estreitamento. Então vou a Leiria para conhecer um pouco do que eles têm e saber do interesse deles de estreitar o relacionamento com a nossa cidade.
Só para a gente finalizar, prefeito, a última pergunta então que você chegou a comentar sobre a Maringá Encantada, talvez aí trazer novas atualizações para o Natal deste ano, mas a gente pode dizer que esse nome vai mudar, vai manter Maringá Encantada? Tem algo em mente? Algum spoiler, vamos dizer aí, para o Natal de 2025? Eu entendo que vai mudar. Essa é uma decisão que nós não vamos tomar sozinhos, a gente propôs essa discussão para o CODEM, mas deve mudar, porque muita gente mostrou e fez publicações aí durante o ano passado, talvez até por causa da campanha eleitoral, né? Dizendo que a cidade estava cheia de luzes, toda maravilhosa e tal, a Maringá Encantada, mas aí mostravam o bairro com um problema, mostravam algum posto de saúde ou alguma situação da cidade, um trânsito complicado, e disse assim, isso aqui é Maringá Encantada? Então, o nome acabou dando margem para que pessoas, talvez mal intencionadas, quisessem prejudicar um pouco o brilhantismo da festa. Então, a gente discutiu isso com o CODEM e nós propusemos que, de repente, está na hora da gente pensar num nome que não deixe brecha para essas pegadinhas, que não deixe o espaço para as pessoas desmerecerem um investimento tão importante, um momento tão especial da nossa cidade. E aí é bem possível que a gente encontre, com bastante criatividade, participação da comunidade, a gente encontre um nome que valoriza esse momento do Natal, mas que não deixa espaço para a gente maldosa usar de maneira negativa. Já agradeço aqui a sua disponibilidade, atender nossa equipe aqui no seu gabinete, mas eu peço um pouquinho mais de paciência, que o nosso apresentador tem algumas questões para tirar algumas dúvidas contigo. Vou colocar aqui então no Viva Voz, Nader. Fique à vontade, o prefeito já está te ouvindo. Antes de mais nada, prefeito Silvio Barros, obrigado por atender a equipe da RIC TV, do Balanço Geral, e agradeço a sua disponibilidade em falar conosco, em cima até de alguns assuntos que o senhor falou agora há pouco, e aí eu vou voltar em cada um deles com alguns questionamentos que foram feitos aqui no YouTube dos telespectadores. Já que a gente fala tanto, eu sempre destaco aqui o conhecimento do senhor em relação à sustentabilidade, e o senhor sempre falou com muito conhecimento sobre questões técnicas que são necessárias para solucionar o problema. Primeiro, em relação a esses bueiros que precisam ser limpos, o senhor estava falando, vai acontecer uma força-tarefa para essa limpeza, para impedir os alagamentos que acontecem em outros pontos da cidade também? Já está acontecendo, Nader. Nós recuperamos, o secretário Wagner Múcio me entregou ontem as informações já da recuperação do famoso tatuzão. Não sei se você chegou a conhecer o tatuzão. O tatuzão foi um equipamento que nós adquirimos na prefeitura, aqui na minha gestão. É um caminhão totalmente preparado para desentupir bueiros. Ele tem equipamentos muito poderosos que conseguem chupar até pedra, até pedaço de paralelepípedo de dentro dos bueiros e fazer essa limpeza. Esse equipamento estava parado. Ele estava com falta de manutenção, não estava sendo utilizado. Ontem o secretário Wagner Múcio me disse que o caminhão está pronto para começar a funcionar e hoje já seria testado. Então, esse assunto que você acaba de colocar, nós já nos antecipamos, já colocamos o caminhão para funcionar. Olha, a gente só tem um mês de governo, hein? Vai com calma, mas ele já começa a ser testado hoje para a gente desentupir bueiros onde estamos tendo problemas de alagamento com essas chuvas intensas. Outro ponto importante está atrás do senhor e tem nos chamado a atenção a imagem da catedral com esse gramado verde bonito e que o senhor defende muito, uma cidade verde, e Maringá é a cidade TRE. TRE em inglês, árvore, cidade árvore da ONU. Essa imagem atrás do senhor nos faz refletir na obra que está sendo feita e que o senhor vistoriou e que deve ser entregue muito em breve. Como é que o senhor visualiza esse verde atrás dessa placa, nessa foto atrás do senhor e do projeto onde barras de concreto foram colocados no local, deixando ainda mais concreta a nossa cidade, que é a Cidade Verde? Bem, Nader, uma coisa a gente precisa deixar claro. Projetos que começaram, que usaram recurso público, a gente vai terminar. Independente da gente ter ou não uma opinião favorável, mas nós não vamos desmanchar aquilo que nem terminou de fazer ainda. Então, o projeto da catedral vai ser concluído. Eu não posso questionar porque me foi informado de que o projeto do eixo monumental passou por audiência pública. E se ele deu sequência é porque a população aprovou. Muitas pessoas que gostariam de ter opinado não participaram da audiência, mas eu não posso questionar. A audiência de fato aconteceu.
Então, o projeto vai ser concluído. Por que a gente não entregou ainda? Eu fui fazer a inspeção da obra porque era para ter sido entregue já no último dia do mês de janeiro. Mas quando a gente chegou lá, nós vimos que a grama, que é onde o maringaense gosta de usar a Praça da Catedral, gosta de usar a grama ainda está muito frágil. Ela foi plantada e ela ainda está em fase de crescimento. Então, praticamente toda a região gramada está cercada para proteger, para que essa grama possa, de fato, enraizar e que ela possa sustentar aquele movimento todo que acontece lá. Exato. Então, a preocupação da gente foi de não abrir agora, porque nós íamos frustrar a população. As pessoas vão lá para usar a grama e não vai poder usar a grama, vai ter que ficar restrito nas passarelas que foram construídas. É melhor a gente dar um tempinho para a natureza precisa se recompor de uma intervenção grande que aconteceu ali, para que depois a população possa, de fato, usar aquilo da maneira como sempre aproveitou. Tem novos equipamentos ali, tem coisas interessantes, mas que a gente precisa dar um tempinho. Deixa a grama se recuperar primeiro e depois a gente abre para o público, porque abrir só os corredores de concreto, eu tenho a impressão que vai frustrar os maringaenses. Colocação, prefeito. O senhor falou agora há pouco do motivo da viagem do senhor, o senhor deixou muito claro a cidade de Leiria, e a gente que conhece um pouco do que é essa tradição de trazer toda a história medieval, Maringá vai ganhar muito bem com isso. Eu tenho certeza que a população vai se beneficiar, é só pesquisar para entender. Na viagem que o senhor vai fazer também em relação ao Natal, já ficou muito claro, e a gente fala muito aqui na RIC TV, que os comerciantes reclamaram muito dessa falta de parceria entre a iluminação natalina e as pessoas que visitam para fomentar o comércio. E o senhor deixa claro sobre isso, que há necessidade dessa mudança exatamente para que todos possam ganhar. Então eu vou na terceira viagem do senhor, terceiro local que o senhor vai, que é Londres. Para quem conhece Londres, sabe do trabalho de mobilidade que lá acontece e que a cidade ganhou muito com essas mudanças. O senhor ainda fala que o senhor vai levar pessoas técnicas e não cargos comissionados, exatamente, porque as pessoas passam, prefeitos mudam, mas esses técnicos concursados ficam, e aí essas mudanças continuam e perpetuam. O vereador e delegado e representante da prefeitura na Secretaria de Mobilidade, secretário de Segurança, doutor Luiz Alves, foi convidado, disse que não era o momento de sair, principalmente nessas mudanças. Mesmo assim, outros técnicos vão ser levados. O senhor acredita que possam trazer muita coisa positiva em relação à mobilidade urbana para a cidade? Para a cidade? Bem, eu estou apostando nisso, né, Nader? Eu estou acreditando que sim, que a gente vai conhecer novas tecnologias, que nós vamos ter acesso a informações de quem está muito mais avançado do que nós, e principalmente no foco do transporte público. Muito pouca gente em Londres tem carro. A maioria da população usa transporte público. Então, o que nós precisamos aqui agora, neste momento, é dar uma turbinada no transporte público, e por isso a minha expectativa é de que a gente possa aprender coisas bem interessantes lá, que a gente possa ter acesso a novas tecnologias aplicáveis à realidade de Maringá. Não posso afirmar que vai ser do jeito que eu gostaria, mas eu prefiro apostar, né? É melhor a gente ver do que perder a oportunidade de conhecer algo que podia ser revolucionário para a nossa cidade. Perfeito. Estendendo um pouquinho mais e aproveitando a sua presença, privatização do Parque do Ingá, isso pode acontecer? Não, de jeito nenhum. Privatizar o Parque do Ingá está fora de questão. Cobrar entrada no Parque do Ingá está fora de questão. O Parque do Ingá sempre, pelo menos enquanto depender de mim, sempre será um espaço público de acesso livre e gratuito à população. O que nós falamos lá na Câmara é que existem diversas atividades que poderiam estar funcionando no Parque do Ingá e que são atividades que a gente cobra, como é o caso do pedalinho. Quem vai andar de pedalinho paga. Quem quiser atravessar o lago do Parque do Ingá numa tirolesa, paga. Se alguém quiser fazer um arvorismo no Parque do Ingá, também vai pagar. Então, tem algumas atividades que são pagas, lanchonete, loja de souvenir, e essas atividades todas, no nosso entendimento, devem ser de uma única concessionária, uma única empresa cuidando de tudo isso. Porque quando a gente picota essas concessões, dá um pedacinho para cada um, quem é que vai cuidar do banheiro, para ter certeza que tem sabonete lá e papel higiênico? Qual deles vai fazer isso? De quem que eu vou cobrar isto? Porque se ninguém fizer,
a população vai cobrar de mim. É culpa do prefeito. Se a gente tiver todas as concessões de uma empresa só, eu posso exigir dele qualidade de atendimento, que os banheiros estejam limpos, que sempre tenha papel toalha lá, que tenha papel higiênico. A gente pode cobrar deles segurança para as pessoas que estão dentro do parque. Então, se picotar, cada um ficar com um pedacinho, e acontecer lá de alguém roubar um celular de outra pessoa, de quem vai ser a culpa? Do prefeito. Mas por quê? Se tem um concessionário só, ele que faça propaganda, que traga pessoas, porque isso vai dar rendimento para ele, e aí a gente tem condições de cobrar dele, que ele cuide da segurança dos clientes dele que vão estar lá dentro. Então, nesse sentido, nós estamos falando de um concessionário para os diversos serviços que podem ser cobrados dentro do Parque do Ingá. Mas entrada sempre gratuita e privatização do Parque do Ingá, nem pensar. Feito, eu quero aproveitar, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento à sua disponibilidade. Eu vou tentar fazer um ping-pong com algumas perguntas que estão chegando. Primeiro, o pessoal fala muito dos fundos de vale, que o senhor falou muito sobre isso e tem muita gente questionando os fundos de vale. Tem o pessoal perguntando também do Fumacê e da renovação do contrato dos radares. Eu deixo essas 3 perguntas e o senhor responde na sequência todas elas. Ok, então vamos lá. No que diz respeito os fundos de vale, nós estamos constituindo uma comissão de várias secretarias que estão envolvidas nisso, a Procuradoria, a Secretaria de Urbanismo, o IPLAN, o IAN, que é a nossa Secretaria Ambiental, para que eles possam, junto com representantes dos proprietários de fundo de vale e com representantes da Câmara de Vereadores, discutirem uma solução definitiva. Como que a gente vai regularizar aquilo que hoje está considerado irregular e que cria um enorme problema para as pessoas que moram nessas regiões. Então isso já está sendo tratado. No que diz respeito à questão do Fumacê. Fumacê não é exatamente Fumacê, né? O que nós precisamos é combater a dengue de uma maneira muito mais eficaz. E aí nós estamos falando de um mutirão de limpeza. Um mutirão importante que vai acontecer nesse final de semana, para que a gente possa, Maringá e as cidades vizinhas, fazerem uma limpeza total no mesmo dia, na mesma hora. E a gente precisa de envolvimento da comunidade para que as pessoas possam fazer isso na propriedade privada. Nós vamos fazer isso nos fundos de vale, nas regiões, nos terrenos que são públicos, mas a gente precisa que as pessoas façam também na propriedade privada. Porque não vai adiantar a gente limpar só um lado e o mosquito continuar proliferando do outro. Então, essa mobilização é que é a parte mais importante. O Fumacê ataca o mosquito. Nós queremos acabar com a larva. Nós não queremos nem que o mosquito venha a nascer. A gente quer acabar com esse assunto antes do mosquito estar por aí voando e a gente tentando, junto com o Fumacê, encontrar onde é que ele está para poder acabar com ele. Então, esta é a mobilização que nós estamos propondo em relação à dengue. Os radares. E o terceiro ponto. Os radares, nós fizemos sim uma demanda à empresa que administra os radares da cidade, pedindo já para nós fazermos a retirada de radares que têm velocidades diferentes na mesma avenida. Então, nós estamos já pedindo para retirar um dos dois. A nossa Secretaria de Mobilidade está estudando qual dos dois deve ser retirado. Há um entendimento da nossa parte que os radares de 40 km por hora que estão instalados perto de hospitais ou de escolas, esses podem ser substituídos por faixa elevada. Mas isso é uma decisão técnica que precisa ser tomada pelos técnicos e não no achômetro do gestor. E isso está sendo já tratado e nós estamos então pedindo já para a empresa fazer a retirada desses radares. Uma coisa importante, Nádia, que a gente precisa colocar é o seguinte: a prefeitura não coloca radar onde ela acha que deve colocar. A gente coloca radares onde há pedidos da associação de moradores ou do comércio local ou de vereadores. E quando a gente fala pedido do comércio, quer dizer que o pessoal quer que o sujeito diminua a velocidade para poder ver a loja dele? Não, não é nada disso, não. Mas existem pedidos de comércios que são muito intensos e que pessoas já morreram. Pessoas vieram a falecer por conta de alta velocidade em lugares que têm uma movimentação muito grande. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso.
Existem outros pedidos em outros lugares da cidade. O que nós vamos avaliar é isso. A gente vai tirar um radar que está, no nosso entender, está demasiado numa avenida e vamos atender demandas em outros lugares. Mas lembrando sempre, a gente não sai por aí na doida procurando um lugar onde eu posso pegar uma multinha e aí vou botar um radar. Não é assim que funciona. A gente atende demandas de associações de bairro, de vereadores que trazem demanda da população para salvar vidas. E foi por isso, Nader, que quando eu assumi a prefeitura a primeira vez, nós batizamos os radares de salva-vidas. O nome dele era Salva-Vidas. E tem placa até hoje na cidade, uma plaquinha com um sorriso do salva-vida. Agradecemos o esclarecimento. Nader, é com você aí no estúdio. Eu só agradecer ao prefeito, desejar sucesso, e todos nós entendemos que quando você vai em busca de conhecimento, de novas tecnologias, quem ganha é a população. Desejamos sucesso ao senhor prefeito, que o senhor possa sempre contar conosco, e reitero o que sempre falo aqui na RIC TV. A imprensa é um elo, é uma forma do poder público se comunicar de forma mais clara com a população, e eu tenho certeza que todos nós entendemos. Se o senhor quisesse viajar, o senhor já tinha viajado com a sua família, não assumiria. Se vai buscar com técnicos da prefeitura conhecimento para a nossa cidade, quem ganha somos nós, eleitores, pagadores de impostos e a população. Boa viagem para o senhor e sucesso, e que possamos ter coisas boas na volta do senhor à cidade, tá bom?